Olá, boa tarde a todas, chamo-me Emília Nunes e queria deixar-vos nesta tarde um breve pensamento sobre a salvação. E nós, de acordo com a palavra, com a Bíblia, todos nós somos pecadores, todos nós estamos separados de Deus pelo pecado. E em Isaías, a palavra de Deus, no capítulo 59, nos afirma e nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e os vossos Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quer dizer que isso mesmo, a palavra nos afirma que as nossas iniquidades e os nossos pecados são eles que nos separam de Deus. Mas Ele tem um plano para nós, o nosso Deus, para nos livrar das consequências de nós não termos a salvação e para nos livrar das consequências do pecado e da morte eterna. Ele nos concedeu um presente. Deus nos deu um presente. Deus enviou o seu Filho ao mundo por nós, o entregou por nós, por amor de nós, para que nós não pudéssemos ter morte eterna. E nos afirma também a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, ele diz mesmo isto, ele afirma: ele dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus. Então, Jesus nos entregou a sua vida para nos salvar, porque ele no versículo acaba por dizer, porque ele salvará o povo dos pecados. E salientando ainda um versículo que é muito bem conhecido de todas nós, em João, e todos aqueles que nos estão a ouvir, em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quer dizer que em toda a Bíblia esta salvação nos é apresentada. E ela nos é apresentada pela graça. É de graça, é só nós tomarmos para nós. E através da palavra de Deus, através da Bíblia, e logo no Antigo Testamento, quando começa, o homem, ele era salvo mediante a fé no Cordeiro. E ele achou graça no Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. No Novo Testamento temos uma continuação, vai continuar, e a palavra de Deus vai continuar a dizer-nos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que a salvação é por meio da graça. Então, a salvação ela nos foi concedida na cruz do Calvário, onde Deus ele provou, como nós já acabamos de ler e de ouvir, onde ele provou o seu amor por cada um de nós, por ti e por mim. Isto para quê? Para nos livrar do pecado, para nos livrar das consequências, porque nós somos pecadores. Então, nós podemos perguntar nesta tarde, e tu podes perguntar, então, o que é que eu devo fazer para ser salvo? A Bíblia é simples, a Bíblia tem resposta simples. E em Atos, no versículo 30 e 31 do capítulo 16, Atos 16 e versículo 30 e 31, temos a resposta, uma resposta simples. Diz lá: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, a Bíblia nos afirma que não existe salvação se tu não creres em Jesus. Esta é a única questão. Porquê? Porque só Jesus nos pode livrar, só Jesus tira os nossos pecados. E depois, a continuação é apenas um processo, ou seja, a nossa vida deve melhorar a cada dia, devemos abandonar a cada dia as coisas erradas, devemos deixar as coisas más, devemos nos arrepender, devemos mudar de vida, ter uma atitude diferente. Amém? Então, lá em Atos, no capítulo 3 e versículo 19, a palavra de Deus continua a dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Então, é muito simples. Depois de crer, devemos nos arrepender. E logo de seguida, em João, capítulo 1 e versículo 19,
nós também, a cada dia, devemos confessar os nossos pecados. Diz lá, devemos confessar os nossos pecados e Ele então nos vai perdoar. E quero dizer-te uma coisa muito importante. Não importa aquilo que tu fizeste no passado, porque muitos de nós podemos perguntar, e aquilo que eu fiz, mas eu já fiz tanta coisa errada, não importa, porque a palavra de Deus, quando tu pedes perdão, confessas, Ele perdoa, e Ele diz lá que Ele não leva em conta os tempos de ignorância, aqueles tempos em que tu não sabias nada sobre a palavra de Deus. Então, todas estas coisas que eu falei e que eu tenho vindo a falar, eu acho que é algo que nos motiva. É este amor de Jesus por nós nos deve motivar e deve criar em nós um desejo de continuar a segui-lo, de lhe obedecer. Porque então, se nós o amamos e se tu nesta tarde decides amá-lo e decides aceitá-lo, então tu vais descobrir que os seus mandamentos não são pesados demais para que tu possas seguir, para que tu possas cumprir, para que tu possas obedecer. Então, nesta tarde, neste dia, eu quero dizer-te, vem, vamos viver esta nova vida, vamos viver segundo estes ensinos. E quero-te dizer que apesar dos obstáculos da vida, apesar das dificuldades, vem, não hesites, porque vais perceber que Ele vai te dar uma nova vida. Eu quero te dizer uma vez mais, sem Deus não há vida. E se ainda não és filho de Deus, se ainda não és uma filha de Deus, o Deus da Bíblia, Ele é real. Então entrega-te a Ele, confia de todo o teu coração na sua palavra. Crê no Senhor Jesus e Ele te vai conceder nova vida a cada dia. E Ele vai te conceder a sua salvação.